Outra verdade sobre Deus que devemos cultivar na mente é a verdade de que Deus ressuscitará os mortos. Esta é uma das verdades mais importantes para o cristão. Por quê? É através da ressurreição de Cristo que o cristianismo tem lógica. Como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 17 e 18, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E os que morreram em Cristo pereceram, ou seja, não há esperança para eles. Mas graças a Deus, temos comprovações, não somente bíblicas, mas até algumas menções históricas de pessoas que acreditaram na ressurreição de Cristo. Flávio Joséfo, por exemplo, historiador judeu, da época ali, do ano 70 depois de Cristo, escreveu a respeito de Cristo e da informação de que para os discípulos dele ele tinha ressuscitado. Você vai em 1 Coríntios 15, 1 a 4, e ali nós vemos que tiveram cerca de 500 testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. E nenhuma delas foi contraditada em qualquer documento até hoje, porque elas viram. Os 12 apóstolos não morreram porque tiveram uma alucinação da ressurreição de Jesus ao mesmo tempo. Isso é impossível, né? Isso é fora da lógica. Eles morreram porque eles realmente presenciaram algo de muito sobrenatural para poder morrer por aquilo. E é praticamente impossível que 12 pessoas como os apóstolos e muitos cristãos que foram mártires morressem por uma mentira. Não traria benefício algum para a vida deles. Então eles morreram por algo que realmente aconteceu e que os impactou profundamente. E eu quero ler para você aqui um texto para você fixar na sua mente, para você internalizar, né, a importância da doutrina da ressurreição. Vamos ler aqui Efésios capítulo 1, dos versos 18 ao 23. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele, Deus Pai, exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestes, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nesse texto, Paulo diz, entre outras coisas, que ao Cristo ser ressuscitado, ele sentou-se à direita de Deus Pai nas regiões celestes. E ao ele retomar o seu governo, isso fez com que Cristo exercesse domínio sobre todo nome, sobre todo poder, todo principado, potestade, ou seja, não há demônio que possa prejudicar você se Deus disser não para ele. Não há. O demônio pode nos prejudicar se nós abrirmos brechas para ele, ou por alguma circunstância, como aconteceu com Jó, quando questões muito sérias no conflito cósmico entre o bem e o mal estão envolvidas e Deus vê o além, o futuro, Deus pode permitir
né, que algo aconteça em nossas vidas, mas nunca nos esqueçamos. A nossa visão é limitada. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo das coisas ruins, dos momentos ruins da vida, nós podemos tirar aprendizagem e adquirirmos mais sabedoria com isso. Então veja, se Cristo tem o domínio sobre tudo e todos, se a presença de Jesus no trono é a garantia de que você e eu podemos ter acesso a Deus, como diz Hebreus 4:14-16, e se a ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição dos demais mortos que morreram em Cristo, essa é uma notícia maravilhosa, porque nós teremos a possibilidade de vermos os nossos queridos que nos deixaram por ocasião da morte. Esse Jesus, que não era uma fraude, que era divino, que veio como ser humano para poder morrer pelos nossos pecados, esse Cristo disse em João 11:25 o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Cristo é a ressurreição e a vida, porque, de acordo com Atos 3:15, Jesus é o autor da vida. Então, se o autor da vida venceu a morte, porque ele viveu uma vida sem pecar, então ele não merecia permanecer na sepultura, porque só deve permanecer na sepultura quem é pecador. Como diz Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas como ele morreu sem merecer e ressuscitou, ele tem agora o direito legal, né? Neste conflito cósmico entre o bem e o mal, Deus tem o direito legal de dar a vida eterna, de ressuscitar todo aquele que aceitar a Jesus pela fé. E Jesus fala mais sobre a ressurreição. Em João 6:40, que também é um texto muito bonito, diz assim, ó: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha que coisa linda. A primeira voz que os justos, que os nossos entes queridos, né, ouvirão, será a voz de Jesus, chamando-os do pó da terra para que possam ter a vida que Deus planejou para a humanidade desde o Jardim do Éden, uma vida eterna ao lado de Deus. Então você tem que alimentar esta crença, porque é muito triste ser ateu, né? Por mais que os ateus possam ser felizes, né? Mas no final das contas é muito triste você pensar que o ser humano não tem um propósito maior e que o ser humano só existe para nascer, crescer, reproduzir e morrer. E aí acaba tudo. É muito triste para quem é ateu, não é? Crer que aquele ente querido se foi para todo sempre. Então fortaleça essa crença na ressurreição, porque Jesus prometeu que ressuscitaria os mortos no último dia. Então Jesus é digno de crédito. Se você ler os evangelhos, estudar sobre a vida, sobre a personalidade de Jesus, sobre o aspecto psicológico de Cristo, você vai ver que Cristo é totalmente digno de confiança. E se você experimentar uma relação com Ele, você vai ver que Ele é digno de confiança. E que se Ele prometeu ressuscitar os mortos, Ele vai fazer isso. Mas, Leandro, a ciência ainda não comprovou que ninguém ressuscitou. Mas a ressurreição não pode ser feita pela ciência, porque a ciência não pode dar vida. A ciência pode estudar a vida, mas não pode dar a vida. Então nunca vai poder a ciência fazer com que alguém ressuscite, no sentido pleno do termo, porque o autor da vida, de acordo com Atos 3:15, é Cristo. O autor de todo o conhecimento também, de acordo com Colossenses 2:3, é Cristo. Então é óbvio
que não vai ter essa possibilidade de a ciência ressuscitar alguém. Agora, o fato de a ciência não conseguir fazer algo ou não conseguir comprovar isso em laboratório não significa que isso seja falso, né? Grande parte daquilo que nós temos como conhecimento não pode ser comprovado em laboratório, porque existe o conhecimento empírico, mas existe também o conhecimento experiencial, né? Aquele que você experimenta, que você vivencia. Existe o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico, não é? Então atente para isso. Creia nessa doutrina e você vai ter uma esperança maravilhosa. Há uns 6 ou 7 anos, eu perdi 2 pessoas assim que fizeram um impacto positivo tremendo na minha vida, que foram os meus avós, né? Eu lembro que o meu avô faleceu de um câncer, né, no dia 31 de dezembro, e a minha avó, não sabendo da morte do meu avô, morreu 2 dias depois. Você acredita nisso? Nesse período, né, eu tinha passado cuidando do meu avô nesse período, né, vi o sofrimento dele com o câncer, mas também vi a raça dele, né? Ele não tinha medo de nada, de dor, não tinha medo da morte, ele enfrentava tudo, né? E ele tinha muita fé em Cristo. Mas quando eu os perdi, foi um negócio muito duro, né? Eu levei mais de 1 ano ou 2 para superar este luto, né? Tive que fazer terapia, entrei em depressão também na época, não consegui, né? Não tinha estrutura ainda psíquica para suportar esse baque, não é? De perder essas 2 pessoas aí que tanto amo, né? E que me amaram assim demais. Mas eu fico ao mesmo tempo contente, primeiro porque Deus me deu o privilégio, né, de ter convivido com os meus avós, de ter sido neto deles, de ter sido muito amado por eles, de forma incondicional. E tenho também alegria, porque eu tenho essa esperança em Cristo, na ressurreição deles. E que um dia eu vou poder revê-los. Não agora com a natureza humana degenerada pelo pecado, mas vou poder revê-los glorificados, não é? Então alimente essa esperança, porque pode ter certeza, é muito melhor você ter essa esperança, é muito mais saudável você ter essa esperança do que você ser um ateu e não crer nesta possibilidade de uma nova vida no futuro. Não saia deste vídeo, não saia do meu canal sem se inscrever, se você não for inscrito, e sem ativar o sininho das notificações, se você ainda não ativou. É muito importante isso. Porque quando você se inscreve e ativa o sininho das notificações, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e ele vai espalhar para mais pessoas. Então, já que eu fiz esse estudo com muito carinho para ajudar você, faça algo por mim também, tá? Curta, se inscreva, compartilhe. Isso será muito, muito importante para o trabalho, né, que eu pretendo fazer, que é levar este conteúdo para o maior número possível de pessoas. Você estará sendo o meu parceiro, a minha parceira evangelística, ao você se inscrever, ativar o sininho das notificações, curtir o vídeo. E um último recado, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para quem quiser fazer parte do meu Clube do Livro. Eu criei um Clube do Livro em que eu vou ler um livro por mês com os meus alunos, vou dar uma aula sobre aquele livro e vou dar dicas de leitura para que você aprenda a extrair o melhor que há num livro e aplicá-lo para a sua vida. E eu vou usar uma metodologia, o chamado ciclo de Kolbe, que era um pedagogo. No ciclo de Kolbe, há uma estratégia, há uma metodologia para adultos aprenderem. E eu vou utilizar essa metodologia. Então, se você quiser fazer parte deste clube do livro, que é um clube de conhecimento, eu convido você a acessar o link, conhecer sobre o Clube do Livro, você se inscreve
Vai ser uma honra para mim ter você neste grupo seleto de alunos que querem desenvolver o hábito da leitura ou aperfeiçoar o hábito que já tem.